bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E essa é uma das passagens mais misteriosas para mim no Evangelho, vou nem mentir. E aqui José Ricardo Bezerra, hoje gravando aqui de Toronto, Canadá. Olha aí. E vós não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Os alertas de Jesus para a conversão, terceiro domingo da quaresma, deste ano C. Vamos lá. Convertei-vos, raça de víboras, né? Estava brincando aqui. A gente tem que se converter nessa quaresma na marra, e Nosso Senhor está insistindo isso, né? Então... A liturgia da igreja já, né? Desde a quarta-feira de cinzas, né? A gente retoma a oração da coleta desse terceiro domingo, retoma exatamente a quarta-feira de cinzas, né? Uhum. Ele diz aí, ó, é uma das opções da coleta, não, da antífona de entrada, né? Fala aí da oração, é coleta mesmo, né? Jejum, oração e esmola como remédio contra o pecado, né? Acolhei toda isso aí, então, retoma aquelas três práticas da justiça, que é as práticas quaresmais, né? Então, nós estamos aí para nos converter nesse tempo quaresmal. Agora é a hora. Então, vamos lá, rodar a vinheta para a gente ler o Evangelho e falar um pouquinho da conversão. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então Jesus disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque ele está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda esse ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é. Então, o Evangelho dividido aí em duas partes, né? Esses dois acidentes, essas duas tragédias que aconteceram no tempo de Jesus, e depois a parábola da figueira estéril, a figueira que ainda não estava dando frutos. Essa é a divisão do Evangelho de hoje. Pois é. Esses a gente vai precisar falar aqui dos galileus, que a gente começou a falar antes de começar a gravar, por causa dessa confusão aí de Herodes, Galileu, como assim? Né? Me explica pra gente, pai. Pilatos, né? Quem mandou matar foi o Pilatos ou foi o Herodes, né? Então, a gente está dizendo aqui que foi o Pilatos que mandou matar esses galileus. Mas o Pilatos era governador da Judéia, né? E o Herodes era da Galileia, morava lá, no norte lá, né? E era o Herodes Agripa, filho do Herodes Magno. O Herodes Magno tinha um reino todo maior lá, naquele tempo. Mas o Pilatos, que era governador também dessa região, a Samaria incluía esta região de Jerusalém. Na verdade, Pilatos ficava na Cesareia Marítima, lá perto já da fronteira com a Galileia. E às vezes, nas festas, ele ia para Jerusalém. Na época lá da paixão de Jesus, ele estava lá em Jerusalém, Pilatos, né? E esses galileus aqui que fala aqui no Evangelho de hoje, eles eram seguidores de Judas o Galileu. E eles se rebelaram. Isso é um episódio que conta a história profunda lá, eu acho que Joséfos, mas os padres da igreja aqui falam, São Cirilo fala que ele seria exatamente aquele citado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E Gamaliel estava dizendo, vocês não se lembram que na época do ressuscitamento, Judas Galileu, né? Então era o Judas o Galileu que tinha esses seguidores que não queriam adorar César, que não respeitavam e estavam
no templo lá no Monte Garizim, né? Ou Gerizim, aí conforme a tradução. Na Samaria, isso. Na Samaria, aonde depois o Jesus vai encontrar com a samaritana e diz, você não sabe que é nesse monte que tem que se adorar o Senhor? Diz, não, era o monte em que eles faziam as adorações, os samaritanos lá, e o Judas Galileu estava oferecendo esse sacrifício lá. E aí Pilatos mandou matar. Todo mundo, lá, na hora, misturou o sangue deles com coisa horrível. Não sabemos quantos, né? Mas eram esses seguidores aí do Judas Galileu, chamados de Galileus aí também, né? Você só adendo aí para a gente entender aí esse contexto aí. Mas é interessante a gente saber o que aconteceu, né? Porque a gente só sabe, na palavra de Deus, só tem menção sobre eles. A gente não sabe nada do contexto. É interessante saber isso. Exato. Mas também a mesma história da Torre de Siloé, caiu em cima do pessoal lá. Também, eram 18 aqui, segundo o Evangelho, né? Jesus soube desse acidente, né? Siloé era lá em Jerusalém já, né? Era uma torre perto da piscina de Siloé, aquela onde Jesus curou o cego de nascença lá, né? Jesus mandou lavar lá em Siloé e estava sendo construída essa torre e teve um acidente, caiu a torre, matou 18. Mas aí as explicações por que esses acidentes aconteceram foram contar para Jesus e Jesus vai dizer, olha, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros? Aí Jesus vai responder, eu vos digo que não. Se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E o outro também, o episódio dos 18 aí da Torre de Siloé. Os habitantes de Jerusalém também eram mais pecadores, menos pecadores do que esses que morreram? Não. Mas aí é que tá. Esse mistério aqui que entra é o mistério do pecado, né? Que também vai remeter também ao cego de nascença, né? Que, não, quem pecou para que ele fosse assim? Não, ele foi para manifestar a glória de Deus. Então, assim, essa punição, assim, esse acidente, né? Essa coisa horrível que aconteceu não é por causa do pecado. Mas o pecado atrai sobre si a morte. Exatamente. Esse mistério que acontece, né? Por isso que eu falei que é o mais misterioso, porque é um mistério. A gente não é por causa que a gente é pecador que a gente... Não é porque uma coisa horrível aconteceu porque a gente que é pecador. O pecado não atrai a maldição necessariamente nesse sentido, mas ao mesmo tempo o prêmio do pecado é a morte, né? Então fica essa coisa, né? Parece que se a gente olhar muito superficialmente, fica parecendo que não, olha, eles não morreram porque é culpa deles, não, mas se vocês tiverem pecado, vocês vão sofrer igual. Então fica aquela coisa de parece que Jesus está condenando os pecadores a uma morte tão horrível quanto a dos outros, que não é o caso aqui. Exatamente, né? A chave da interpretação que Jesus dá lá na cura do cego de nascença, né? Quando os discípulos perguntaram quem foi que pecou, foi ele ou foram seus pais? E aí Jesus vai dizer que não foi nem ele nem os pais, mas se aquela doença aconteceu para manifestar a glória de Deus. No caso, a glória pela cura, né? Jesus vai curar e vai manifestar a glória de Deus. Mas as doenças, as tragédias que nos acontecem na vida, a gente não pode julgar, não pode achar que é devido a um castigo de Deus. Deus me castigou porque eu fiz isso. Foi que eu fiz para merecer isso, né? O pessoal fala, né? Não é essa exatamente a interpretação. Mas, ao mesmo tempo, você, quando acontecem tragédias bem próximos a você, a pessoas, né, sua família, seus amigos, que sirvam como alerta para nossa conversão. É isso que o Evangelho está colocando aqui. Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Né? É o caso de você... Eu fico pensando aí, se você morrer sem estar preparado, né? Se você não se converter e a morte vier repentina, como é que vai ser? Né? Existe de estar sempre preparado, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois esse alerta aqui, quando eu estava rezando também com essa passagem, essa primeira parte aqui do Evangelho, vinha aquela desculpa lá da serpente lá, disse, não, vocês não morrerão. Deus está sabendo que se vocês comerem, os seus olhos vos serão abertos e vocês serão como deuses, não morrerão.
E o que é que aconteceu? Morreu. O medo e o pecado entrou no mundo. O pecado é a morte, né? Uhum. Então, Jesus não quer dizer que a tragédia vai levar à morte, mas se o pecado leva à morte, o pecado, claro que a gente precisa estar em estado de graça para ir para o céu. Porque se estiver em estado de pecado grave, né? Aí é a nossa condenação aí que Jesus está nos alertando, né? Esse é o problema, digamos assim. Eu acho que aqui Nosso Senhor quer nos chamar a estar em alerta. Exatamente por isso que nós estamos aqui nesse tempo de quaresma, para nos lembrar da conversão constante. Né? Eu lembro que no tempo da Covid, né, muita gente ficou nessa reflexão. O que foi que a gente fez para merecer a Covid? A Covid é uma punição pelo pecado da humanidade. Gente, não é assim. Não foi. Mas se não vos converterdes, morrereis todos no mesmo modo. Então, esse alerta que a gente tem que estar sempre, né, nessa perspectiva, porque a gente não sabe o dia nem a hora. É a segunda parte aqui da parábola do Evangelho, né, a parábola aí da figueira, mas não vou entrar aqui agora não. Mas a urgência da conversão, que é essa primeira parte do Evangelho, né, a urgência também vai ter essa conotação na segunda parte, mas a necessidade de que também não apenas os outros precisam se converter, mas a conversão começa por cada um de nós. Então, não adianta apontar para os outros e esquecer você mesmo, né? Até porque a gente é responsável pela nossa própria conversão. A conversão dos outros, a menos que você seja formador pessoal, diretor espiritual, você não é responsável pela conversão de ninguém. Né? Não é obrigação sua de converter ninguém. Sua obrigação é se converter e evangelizar. Agora, enfim... De se converter é individual, né? Mas assim, a graça para levar a conversão de outros, claro que cada cristão, né? Ninguém se salva sozinho e leva sempre muitos, né? Agora, se perder, pode ir para o inferno sozinho, né? Mas é o seu dever de Estado como pai, você vai... você vai ter... Mas aí você tem responsabilidade sobre os filhos, evidentemente. Responsabilidade, exatamente, de levá-los à santidade, de levá-los para o céu. Mas não quer dizer que se um filho for rebelde, se a pessoa não quiser mesmo, você vai ter responsabilidade. Olha, você alertou, deu exemplo, fez tudo. E aí o filho foi ovelha perdida e se desviou. Né? Você não tem culpa, né? Exatamente, porque a liberdade de cada um é aquela coisa do... Você não tem responsabilidade. Esses dias eu estava vendo na internet a pessoa falando assim, se eu... Né? E eu, inclusive, fiz um post no meu Instagram sobre isso. Né? E se eu der esmola para a pessoa comprar droga? Você não está dando isso. Você não está dando dinheiro para drogas. Você está dando esmola. Você não tem responsabilidade nenhuma do que a pessoa vai fazer. A pessoa vai fazer o que ela quiser. Você não pode ser responsabilizado por aquilo que você fez. O que você fez foi uma boa ação. Exatamente. Né? Tipo assim, mas eu comprei, sei lá, eu vou fazer um exemplo assim bem doido. Não, a padaria, ela é uma fachada para um tráfico de drogas, vamos colocar na droga. Eu comprei pão, eu não tenho, assim, como é que eu vou ser responsabilizado pelo tráfico de drogas que tem atrás? Eu queria comer pão e eu comprei pão, comi pão. Assim, Nosso Senhor, ele não vai... Não é disso, né? Assim, exatamente, E aí você não fica obrigado de chamar a atenção de todo mundo que está ao seu redor. Enfim. Isso é outro alerta, assim, né? Tudo bem que a gente, como cristão, tem o dever, responsabilidade do outro, o próximo, né? Você está amando, mas você não tem obrigação de ser o fiscal, né? Vai corrigir todos que estão no pecado, no erro, e você tem a obrigação de apontar o dedo e a ferida, você está no pecado. Até porque, dependendo de como você fizer, é capaz de você afastar mais a pessoa do que você atrair ela para Jesus. Então você tem que tomar muito cuidado de como fazer isso, né? É exatamente o que Dom Estevão Bittencourt estava falando numa das aulas dele, né, da Escola Mater Ecclesiae. Ele dizia que a correção fraterna, para ser eficaz, precisa ter a expectativa da aceitação por parte do outro, porque se você sabe que a pessoa vai ser rebelde, se levantar contra, então não adianta nem você tentar, né? Não adianta você tentar converter a pessoa que não quer.
E a conversão, a proposição do evangelho, ela é sempre positiva. Lógico, não estou dizendo que não é para falar do inferno, mas a questão é, raramente uma pessoa vai se converter por medo do inferno. Ela vai se converter porque ela reconhece o amor de Deus por ela. Não porque... até porque é muito fácil você negar tudo e se afastar. Mas, de volta, a gente entrou aqui no coisa da questão da conversão e da evangelização, mas eu queria voltar aqui de novo para essa questão da conversão que é própria, que é pessoal, e que e a consequência do pecado é a morte. Mas Deus não me chama a ser fiscal da conversão dos outros, Ele chama a ser fiscal da minha própria conversão. E é assim que a gente deve lidar, né? E um outro aspecto dessa conversão que a gente, não, eu sou batizado, eu já sou de grupo de oração, já sou de uma comunidade, já sou de caminhada, não sei o quê, mas a necessidade da segunda conversão, porque é fácil ter aquela primeira, né? Uhum. Tem muitos santos que já escreveram sobre essa questão da segunda conversão, Santa Catarina de Sena, São João da Cruz, né? Santa Afonso de Ligório. Os passos, né? O Garrigou Lagrange, uhum. Lagrange, né? Fala das 3 vias, das 3 idades, né? Uhum. Então, tem muitos autores, né? Muitos místicos que já falaram. Então, a segunda conversão é uma coisa concreta que precisa. Aí, Santa Catarina de Sena, se não me engano, que fala que São Pedro, por exemplo, na primeira chamada se converteu, deixou tudo e seguiu Jesus. Ali deixou a barca lá e foi. Mas será que na paixão ali, que ele negou Jesus aí ele não era um convertido ali quando foi negar Jesus, ele era a primeira conversão. Ali depois da negação de Jesus, que ele olha para Jesus, que tem aquele experiência do olhar de misericórdia do Senhor, e aí ele cai profundamente em si, chora amargamente, aí conta essa segunda conversão, né? Sim. E depois falam de uma terceira conversão no Espírito Santo, lá no Pentecoste, né? Ah, sim, eu pensei que era o Covades lá depois ainda. Não, pois mas teria também essa possibilidade. Porque quando ele cai em si, aí a segunda realmente ali, os apóstolos fugiram, né? Os apóstolos negaram também, menos João, que estava ali ao pé da cruz. Mas a necessidade da segunda conversão é concreta, a conversão dos batizados, que fala o catecismo, né? Sim. Aí, se você quiser, está lá no número 1428 ao 1441, né? Fala da conversão dos batizados. Se quiser que você dá aí o catecismo. A gente coloca, eu vou colocar isso aqui nos comentários, então, na descrição aqui do episódio também. E realmente, assim, eu acho que faz uma parte muito grande de uma via de santidade real e concreta, você ter uma experiência do próprio pecado. A gente só percebe quão necessitado nós somos de Deus e da conversão quando a gente se reconhece pecador. Enquanto você está dizendo, não, eu estou mais ou menos aqui, está tudo bem, não, eu não sou pecador, eu não peco assim tanto, não, também. Enquanto você está assim... Pois quando você está assim, é porque você ainda não percebeu o quanto você precisa de salvação ainda. Esse é um problema, né? Teresa vai falar isso aí. O pessoal das terceiras moradas que se acomoda e fica naquela vida mais ou menos ali, né? Eu vou para missa, tá aqui, para lá, para cá, e tá tudo ok. E precisa ter uma experiência concreta do próprio pecado para saber o quanto necessitado a gente é da graça de Deus, quão necessitado a gente é da misericórdia, para aí a gente entrar, né, nessa segunda conversão mesmo, nessa metanoia, nessa transformação. Porque enquanto a gente dá no mais ou menos, enquanto a gente não reconhecer o nosso pecado, a gente reconhecer o quanto a gente é capaz de negar Jesus como Pedro foi, a gente ainda vai achar que a gente não precisa se converter, não. Tá bom, já estou convertido. Exatamente. Esse mais ou menos aí, essa acomodação é que pode levar, né, os mornos, né, que o Apocalipse fala, né? Não és nem quente nem frio, tu és morno, estou para te vomitar. Então, essa sensação de que eu sou mais ou menos, não é o Evangelho, não é o que Jesus vem alertando, né? Essa questão aqui da morte, aqui, não é porque Jesus está sendo muito duro, a gente não pode falar do inferno, como você falou no começo,
não vai se converter para o inferno. Mas aí Jesus fala, se Jesus diz morrereis todos do mesmo modo, tá falando da possibilidade, já é misericórdia falar que existe a possibilidade de você morrer e de ir para o inferno, se você não se converter. Aí você não vai acreditar. Essa aí é que é o problema, é que você não crê, você não acredita na palavra, não acredita no evangelho. Não, o personagem bíblico que mais fala do inferno é Jesus, né? Na Bíblia toda, pois né? Se tirar o inferno aí das palavras de Jesus, tira não sei quantas parábolas aí, né? Sim. Quantas coisas às vezes ele já falou, né? Mas vamos seguir. Vamos. Mas aí, ó, eu falando ainda nessa primeira parte aqui, Jesus está focando aqui na conversão, né? Nessas duas quedas aí, nessas duas tragédias, né? E me veio o próprio Santo Agostinho também, quando eu estava rezando e preparando aqui nesse podcast, né? Santo Agostinho também fala nessa necessidade da humildade. Você falou aí que a pessoa, para se reconhecer pecador, não precisa, né? É uma das necessidades aí, precisa ter uma humildade muito grande. E Agostinho teve, porque depois que ele foi batizado por Santo Ambrósio lá e começou o caminho, né? Ele achou que depois do batismo, pronto, já estava já me converti. No fim da vida é que ele vai realmente tomar consciência das coisas que ele tinha escrito no começo e ele vai fazer as retratações, né? E ele vai corrigir alguns pensamentos que ele tinha. Isso é uma humildade muito grande de Agostinho. Porque ele pensar de não, eu já me converti, já aderi a Jesus, já quero ser só de Deus, e realmente ele começou, né? Sim. Mas chegou no fim, ele viu que o que ele tinha escrito, algumas coisas que ele tinha escrito, precisavam ser corrigidas. E aí ele vai fazer o escrito lá de retratações, de correções, se eu não me engano aí o nome, o título. Detalhe, só um parênteses assim, meu formador, o Padre Jean, ele é o pároco da catedral lá da Argélia. E ele me chamou para fazer reciclagem lá, ele falou que a reciclagem é do lado da igreja onde Santo Agostinho celebrava. Ficou vontade de fazer uma reciclagem dessa agora, viu? Coisa, velho. Aí, Padre Jean, dá um abraço para o Padre Jean, meu formador. Mas isso é uma coisa, isso aí é a questão da humildade também. Eu acho que é o segredo de qualquer coisa, assim, a pessoa perceber. E é como diz Santa Teresa, e que muita gente interpreta muito mal. Eu mesmo interpretei durante muitos anos muito mal isso. A humildade é a verdade. A verdade é que você não é nada, meu filho. É essa a verdade. A humildade não é dizer que você sabe. A humildade é nada mais do que a verdade. Qual é a verdade? Você é um pecador. Qual é a verdade? Você é ingrato. A verdade é o quê? Que você está muito longe de chegar na santidade. Essa é a verdade. Então a humildade não é se fazer de ruim, não. A humildade, ela é a verdade. Qual é a verdade? A gente não chegou lá ainda. Essa é a verdade. Pois é, e a gente tem que ter essa consciência, né? A humildade de que a gente ainda está longe, até o último dia. Os santos todos tiveram, né? Sim. Claro que a santidade implica nessa grande humildade, né? Lembramos de São Francisco de Assis, que no fim da vida lá ainda queria que os frades tirassem a roupa dele, porque ele ainda se sentia, né, rico, né? Ainda estava de posse do hábito dele. Queria morrer nu, né? Morrendo nu, né? Colocando na terra lá, né? E ele a vida toda dele ainda, né? Sim. Quando se rebelaram lá e quiseram tirar, e ele, né, na humildade dele também, deixou, né, o povo lá. Já estava começando as divergências entre uns e outros dentro do franciscanismo, né? Porque ali era tudo muito novo, né? Só tinha Francisco e Domingos que tinham inventado essa doidice de ordem mendicante, né? Doidice é essa? O problema é que Francisco nunca aceitou a questão da legalização, assim, não, precisa ter uma regra. Aí Francisco diz, a regra é o evangelho, toma. Evangelho. Calma, meu Francisco, não é assim não, rapaz, tem que fundar. Aí o que é que Domingos fazia?
Domingos dizia, todos os irmãos, né, da ordem mendicante têm que estar no convento, a menos aqueles que não têm que estar no convento. Botava na regra, mas sempre deixava a liberdade. Deixava bem aberto nessa possibilidade de um e de outro, né? E aí Domingos foi mais esperto nesse sentido, mas assim, porque eu também o espírito era um pouco outro, mas também é muito próprio ali de quem está começando algo muito novo, né? Às vezes você vai tateando e tudo mais. E Francisco nunca foi muito de organizador, né? Exatamente. A mesma palavra que eu estava pensando aqui, de organização, de leis, né? De regras e de coisas. Então, a regra para ele era o evangelho, né? Então, isso aí. Mas também, assim, às vezes a gente enfeita muito a vida de Francisco, mas Francisco também tem umas coisinhas que ele diz, assim, o irmão que não faz penitência vai pro inferno. Ele também tem umas durezas bem duras, porque a gente só escuta o Francisco, também. O Irmão Sol, Irmã Lua, e vê os filmes. Mas Francisco, ele é bem duro com os irmãos. Ao mesmo tempo em que ele olhava esses irmãos que não faziam penitência, ao mesmo tempo ele via que aquele irmão que não conseguia, ele também tinha o coração daquele claro. E aí ele acolhia o irmão, né? Coitado, né? Que ele não consegue fazer. Meu Deus. Temos que ser cobertores, né? Dos pecados dos irmãos. Voltando. Vamos, porque nós já estamos em 25 minutos de gravação aqui. Pois é. Então vamos para a segunda parte. Mas essa humildade aí, eu me lembrando não só desses grandes santos aí, né? São Francisco quem estava citando, mas nós estamos no mês de março, mês de São José, né? Celebramos aí essa semana. Meu querido São José. São José também, rogai por nós, providenciai, valei-nos aí tantas, né, exemplo de São José e da Virgem, né? Sim. Olhou para a humildade da sua serva, né? Doravante as gerações me chamarão bem-aventurado. Então, esses dois grandes aí já nos são serviços de exemplo aí de oração. Dois gigantes. Eu estava partilhando, eu partilhei no meu canal do Instagram, mas nem todo mundo que está aqui me segue lá no Instagram também. Mas de uma, eu acho que vale a pena falar, nós estamos no mês de São José, estamos gravando aqui bem pertinho da data dele, eu queria partilhar isso aqui, que eu achei isso também muito bonito. E eu estava lá ainda no outro apartamento aqui em Viena, um apartamento todo judeu, né? Só tinha eu só tinha nossa família e outra família católica lá no apartamento. E aí eu estava falando com o meu vizinho de cima, e aí o Christopher, a Sara e as meninas, as filhas dele brincando ali atrás, né, de não sei o que, de bicicleta. Aí uma das filhas dele chegou com a bicicleta, meio que tipo assim, olha aqui que eu vou fazer, né? Só que eles falam hebraico. Então ela chegou para ele e disse, Shalom Abba. Rapaz, aquilo ali bateu assim em mim, disse, meu Deus. Olha o que essa menina disse pro pai dela. Ela disse, Shalom papai, né? A paz, papai. Sabe, hoje em dia, shalom você fala como oi, né? O oi e tchau é shalom. Agora imagina São José ouvindo isso todos os dias da boca de Jesus. Shalom Abba. Todos os dias São José ouvia da boca de Jesus, Shalom Abba. E aí eu entendi, porque eu ficava pensando, rapaz, como é que devia ser o coração de São José para ter que cuidar de Jesus e Maria, porque eu fico morto e preocupado com minha mulher e meus meninos, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que providenciar, que não sei o quê. Mas você todo dia ouvir da fonte da paz, Shalom Abba. Ele devia ser um homem muito pacificado, assim. Ave Maria. Todas as preocupações ele deveria ter, mas ele escutava Shalom da Rainha da Paz e do Príncipe da Paz todos os dias. Então ele também deveria ser um homem muito pacificado. Com certeza. Assim, junto com a missão. Shalom Maria. Mas Miriam. Devia ser uma graça muito grande que ele também tinha, junto com a missão vem a graça também, né? A vocação ela nunca vem sem a graça. Então, junto com a missão enorme que aquele homem tinha, ele também tinha uma graça sobrenatural. Assim, eu fico muito fã de São José. Não tem como não ser. O cara é cearense e não é fã de São José, o cara não é cearense. Não tem como. Nosso santo onomástico. Papai botou todos os filhos que começam com José. Todos os meus irmãos e eu, inclusive, né? Sim. José. Então, São José, valei, providenciai. Né? E rogai por nós, socorrei-nos. Tantas invocações que a gente pode. Se você quiser
fazer a sua ladainha de São José. Mesmo que tenha passado a novena do dia 19, você pode sempre fazer. Sempre. Qualquer mês, qualquer hora, a novena e as graças aí de São José. Santa Teresa lá de... Nunca se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a São José e fosse desamparado. Teresa tem vários, inclusive uma das relíquias que tem lá no Mosteiro da Encarnação é uma carta dela falando de São José. Pois é. Vamos voltar para a segunda parte aí, uns 30 minutos, a segunda parte é a parábola da figueira, né? Aí fala desse certo homem que tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Como é que uma figueira fica no meio da vinha? É porque a figueira é muito comum, uma árvore muito comum, e o homem, a principal atividade dele era a vinha, ele ia cortar a figueira, né? E plantou a vinha lá no meio, lá, a vinha e a figueira ficou lá, né? E por acaso o dono da vinha foi pedir os frutos, e durante 3 anos aí foi atrás desses frutos e não tinha, a árvore estava seca, né? Sem dano, né? Sim, vamos combinar que é muita paciência, viu? 3 anos também já. Já tinha uma certa paciência, mas aí a gente vê essa parábola é diferente daquela do Evangelho de Mateus e Marcos, que falam de uma figueira que Jesus amaldiçoa lá, né? É uma outra história, é uma outra parábola. Aqui, essa parábola de Lucas é a única que está no Evangelho de Lucas, porque não tem a outra figueira lá perto de Jerusalém, né? Na passagem entre Jerusalém e Betfagé, e que Jesus amaldiçoa lá. A gente não vai entrar na maldição lá daquela outra figueira, não. Aqui, o homem pede mais um tempo, mais um ano. Senhor, eu vou cavar, vou estrumar, vou botar água. E agora, novamente, aí é o tempo de Deus nos dar paciência, que remete ao salmo de hoje, né? Deus é indulgente, né? O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo, né? Ele é amor, paciência e perdão, né? Como eu tinha falado. Mas essa daqui, eu não sei se a gente pode extrapolar nesse tanto, mas eu consigo ver aqui os 3 anos como os 3 anos do apostolado de Jesus. Depois que ele ressuscita, os apóstolos, agora a gente tem que cuidar porque tem que dar fruto. Se não der fruto, não vai ter mais jeito, né? Exatamente, também. Você pode fazer essa comparação. Os 3 anos seriam os 3 anos da vida pública. Eu também pensei nesse aspecto, né? Por que foram 3 anos, né? Mas tem todas as outras conotações. Mas o tempo que ele pede aqui, o vinhateiro, no caso, alguns padres da igreja falam que o vinhateiro é o quê? Jesus é a verdadeira vide, né? Nós somos os ramos. Então, o vinhateiro é Jesus, que está cavando em volta da gente, adubando, dando a graça, para a gente se converter. Para gerar fruto, né? Aqui, quem é o vinhateiro é o Senhor que quer a nossa conversão, que quer que a gente vá para o céu, né? Que dá as oportunidades, né? Eu me lembrei daquele meme do começo da internet ainda, o jardineiro é Jesus. E nós, as árvores somos nós. Mas as árvores somos nós. Pois é, a gente é o ramo da videira, que Jesus é a verdadeira vide, né? E nós somos os ramos, né? Quem não está ligado em Jesus não vai dar fruto, vai ser cortado, né? E aí, eu queria só fazer o seguinte: se você está assistiu até agora, coloca aqui embaixo o jardineiro é Jesus. Pode colocar, comente aqui, o jardineiro é Jesus. Pronto, já chegou até aqui, né? Já vale a pena deixar o seu comentário. Já tem um ponto aí para você comentar, né? Sim. Mas essa necessidade aí, né, que Jesus está dizendo aí, né? A figueira também é a imagem de Israel, né? O Antigo Testamento já falava os profetas, né? A figueira como sendo a imagem do povo de Israel, né? Então a figueira aqui era mais uma tentativa, a oportunidade que Jesus falava para o povo eleito, o povo escolhido. Jesus tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então ele estava nesse tempo ainda tentando a conversão de Israel. Só que a igreja muitas vezes generalizou, disse, não, os pérfidos judeus, né? Depois mudou o termo, né? Não existe mais, né? Na liturgia da igreja lá, na Sexta-feira Santa, que tinha esse antes do Concílio Vaticano, eu acho. Né? Foi no concílio que mudou, inclusive São Paulo VI mandou o diácono repetir. Sabe dessa história, não?
Não, Foi soube não. exatamente disso, porque ele tirou da liturgia, só que não muda o livro de um dia para o outro, né? E aí o diácono estava lendo, foi lá pelos pérfidos judeus, aí o Papa, opa, leia de novo aí, que não tem isso não. Aí o diácono vai lá e lê de novo, porque... Eu não soube desse aí, de episódio ao vivo, Paulo VI, São Paulo Paulo VI. VI mandou ele repetir na hora lá. São João Paulo II também vai pedir perdão, né? Pelos pecados de maneira geral, mas essa questão de dizer que acusar os judeus não poderia ser acusado. Nem todos os judeus da época de Jesus foram assim, culpados da morte de Jesus, né? O Sinédrio lá, dentro do Sinédrio, tinha os que não queriam a morte de Jesus, né? O próprio Nicodemos lá, que estava lá. O José de Arimateia também. Né? José de Arimateia, que era, né, também membro lá. Mas o próprio Nicodemos disse, mas ninguém condena sem antes ouvi-lo. Ele disse, você também é Galileu? Você também está lá entre eles? Está defendendo por quê, né? Mas assim, então a igreja reconhece, né, essa... E novamente, aí a questão de se incluir, porque ninguém é garantido, ninguém está garantido. Até o último dia você pode cair. Quem está de pé, cuide para não cair. Era São Paulo. O evangelho. É o de hoje, né? É a 1 Coríntios 10:10, que termina o evangelho de hoje, né? Aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Então, todos nós devemos ter essa atenção de cuidar da nossa salvação, de saber que se a graça de Deus, se a mão de Deus tirar, a gente é capaz dos piores pecados, né? Então, podemos abrir a guarda, né, e achar que não, Deus é misericórdia, Deus é amor, não vai me deixar condenar. Sem mim nada podeis fazer, já dizia o Senhor. Exatamente. Mais um motivo que a humildade é a verdade. O que é a humildade? Saber que sem Ele nós podemos nada. Sem Jesus, sem mim, nada podeis fazer, né? João 15. Pois vamos pedir ao Senhor a graça da conversão. Pedir a graça da primeira ou da segunda ou da terceira, um tempo que sempre precisa, né? Convertei-vos, né? Metanoia, né? Essa palavra aí, arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Essa palavra aí é quaresmal, mas é permanente na sua vida cristã. Não ache que você, depois que terminar a quaresma, diz, não, acabou o tempo de conversão, acabou a penitência. É tanto que o mistério luminoso é o anúncio do reino e da conversão, que Jesus anuncia o reino e a conversão. A gente precisa sempre se converter. Aí, né? É luminoso porque Jesus anuncia o reino, né? A boa nova do reino, mas ao mesmo tempo chamada a conversão. Pois vamos, quem reza hoje? Eu posso rezar então, né? Eu acho que foi você na semana passada, a gente reza aqui hoje, né? Eu não lembro, vamos lá. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos pelo teu evangelho, pela tua palavra, Senhor, que nos converte, que nos dá sempre oportunidade, que deseja sempre nos converter, nos atrair para ti. Por isso, Senhor, nesse terceiro domingo, nós te suplicamos esta graça da conversão. Nossa conversão que depende primeiro do reconhecimento dos nossos pecados, de sabermos que quando pecamos, ofendemos não somente aqueles contra quais pecamos aqui, o nosso próximo, mas também a ti, Senhor, que és o nosso Pai, que és o nosso irmão, que és imagem do Pai também. E por isso, Senhor, te pedimos esta graça de conversão permanente. Dá-nos, Senhor, um coração como o teu, um coração misericordioso, com aqueles que nos ofendem, mas também conosco mesmo, para que nós possamos ter esta graça de vigilância, de permanente vigilância, de expectativa para nosso encontro contigo. Vem, Senhor, com a tua graça nesse domingo e a todos aqueles que nos assistem nesse tempo, nesse momento, para que também eles alcancem de ti esta graça. Pedimos tudo isso pelas mãos da Virgem Santíssima e do glorioso São José. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda paz. Dai-nos a paz. Amém. Então, muito obrigado amém. A todos. Você chegou até aqui, deu seu like. Não esqueça seu like, se inscreve aqui no canal. Por favor, encaminhe. Compartilhe exatamente com o máximo de pessoas possíveis, porque todo mundo precisa de conversão, e esse evangelho é perfeito para isso, né? Esse é o momento da graça. Eu queria lembrar, assim, mesmo que você não esteja assistindo isso no sábado ou no domingo, ainda dá para compartilhar. Durante a semana inteira você pode compartilhar ainda esse podcast, porque essa meditação não funciona só para um dia, ele vale para a quaresma toda, né? Especialmente a semana seguinte do evangelho que foi lido. Exatamente, é o terceiro domingo, o quarto vai ser o quarto é o Letare, né? O domingo da alegria, já na quaresma, preparando já para a chegada da Páscoa, né? Uhum. Mas eu vejo que algumas pessoas, elas assistem na segunda ou na terça, porque o fim de semana, às vezes, alguns padres aí que nos acompanham são bem atarefados, né? O fim de semana talvez não consigam, né? Mas fica aí o convite aí também. Isso. Para sempre acessar, que depois fica aí gravado. O evangelho do domingo vale para a semana inteira, né? Assim, especialmente, né? A coleta, a oração da coleta, normalmente, quando não é própria do dia, ela é o mesmo do domingo. Durante a semana, né? Exatamente. É isso. Então, gente, Deus abençoe. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você não comentou ainda, comenta aqui alguma coisa. Hoje é o dia de comentar o Jardineiro é Jesus. E a gente se vê no domingo que vem com o podcast ou todos os dias nas meditações diárias. É isso aí. Grande abraço. Shalom. Deus abençoe.